Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião conjunta das comissões Finanças e Ação de Justiça, Serviços Públicos Municipais, Orçamento e Tomada de Contas. Primeiramente, agradecer aqui a presença dos vereadores, a imprensa. Também hoje aqui faz presente que os membros da Comavim, a Celianda e a Alessandra, que ela foram convidados por essa casa para falar sobre o projeto de lei 3.790/2020, e elas irão nos dar munição para a gente colocar esse projeto na pauta, né? Que elas são membros do Comavim, e vou abrir a reunião aqui daqui a pouco e passar a palavra para elas, para os senhores que tiveram alguma dúvida, para perguntar para as senhoras. Na pauta aqui, esse projeto 3.790, ele é o terceiro da pauta. Então, vou perguntar aos senhores se eu posso colocar ele aqui no primeiro assunto da reunião, para liberar as duas que eu membro do Comavim ali, tá ok? É o quarto, Então, vou colocar ele no primeiro projeto da pauta, para a gente discutir e votar, e assim elas ficam liberadas para poderem ir embora, ou se quiser permanecer aqui. Ok, Alessandra e Celiana? Projeto de lei número 3.790/2020, altera a lei municipal número 2.881/2005, que fixa o valor por metro quadrado de terrenos urbanos e edificações, para incluir novos bairros e ruas na planta genérica dos valores. Esse projeto já estava na casa, é da autoria do Executivo, e nós estamos analisando aqui, pedindo informações, e hoje aqui se faz presente a Celiana, a Alessandra, membros do Comavim, pessoas qualificadas para nos dar algumas explicações. Passar para o doutor Alain, assessor jurídico, doutora Cássia, assessor legislativo. Doutor Alain, por favor, projeto 3.790/2020, por gentileza. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, demais comissões. Boa tarde também a Celiana, a Alessandra, agradecer aí a presença. Realmente, uma solicitação das comissões para que membros do Comavim viessem trazer explicações sobre o projeto, principalmente a forma de cálculo, a questão de prazo para quando será realizado para o município todo, para que também outras dúvidas possam surgir, né? Então, fica a critério, o presidente, eu acho que agora é ouvir as partes mesmo, né? Sobre o projeto de lei em debate. O senhor sugere que passe a palavra para elas nos dar explicações, né? Celiano ou Alessandra, quem vai falar primeiro? O doutor, eu poderia usar essa, ou levar o microfone sem fio para ela? Ô Bruno, tem microfone sem fio? Pode utilizar, está higienizado, né? E vai... Tem um espaço adequado. Pode ocupar aqui a tribuna, né? Pode ocupar. Mais fácil? Pode ocupar. Celiano ou Alessandra, quem quiser ocupar aqui a tribuna aqui, por gentileza. Aí a senhora me fala para nós a respeito desse projeto, algum resumo rápido do projeto. Baixadinho, liga para pode tirar a máscara. A senhora faz a explanação, aí se por acaso algum vereador tiver pergunta, aí eu passo a palavra para eles, por favor. É o seguinte, a gente é membro da comissão, né, Comissão de Avaliação de Valores Imobiliários, e essa comissão é formada por advogados, né, o doutor Daniel Pavione, tem o pessoal da área imobiliária, o Toninho da Legalize, o Heron, o Toninho da Solucionar, né? Com o Cochise lá. Tem o Toninho Piranga do cartório, tem o Anderson, que trabalhou comigo durante 15 anos, que hoje é funcionário da UFV, né? E tem a Alessandra, tem a mim. Tinha a Carla, arquiteta do planejamento, que agora foi embora para trabalhar lá no assentamento lá de Mariana, né?
E a comissão achou... Nós estamos há quase 2 anos estudando essa planta de valores, porque o prefeito determinou que os valores estão muito defasados e está tendo muita diferença. Assim, por exemplo, os bairros adjacentes estão pagando IPTU quase como os bairros do centro. Então, ele achou que isso não está muita diferença. Então, ele determinou que a comissão se reunisse e avaliasse todo o município de Ponte Nova, todos os bairros. Então, a comissão está avaliando rua por rua, as ruas comerciais, que a gente entende, e as ruas residenciais, bairro por bairro, rua por rua. É um trabalho muito extenso e demanda muito tempo, e são pessoas que, né, têm os seus afazeres, são pessoas muito ocupadas, eles saem da área deles, vêm para a reunião, as reuniões são 2, 3, 4 horas de reuniões, e a gente achou melhor mandar o projeto de lei para apreciação dos senhores, porque nós ficamos preocupados com os 2 bairros novos que estão aí já na fase praticamente de habites, que é o bairro Estrela da Mata e o Cidade da Serra aqui, e Estrela da Mata, porque eles já estão em fase final. E nós ficamos com medo de... Hein? E o Alto Guarapiranga também. Porque o Alto Guarapiranga, inclusive, já tem um habite espacial. Porque se não tivesse o valor de metro quadrado de terreno para esses bairros, não tem como a gente tributar o ano que vem. Por isso que a gente mandou esses bairros agora por imediato, porque a gente não ia ter tempo de fazer o resto, porque é muita coisa, é muita coisa. E os parâmetros que a gente usou para esses bairros, a gente usou como valor de mercado, a gente usou para enviar para cá o valor de caução que eles dão quando eles aprovam o projeto, eles têm que colocar alguns lotes em caução, né, para o município ficar, né, ficar munido de, se não executar, né, esse caução vem para o município, esses lotes em caução. Então, a gente achou melhor mandar para cá, que nós ficamos preocupados com isso. A questão da polêmica, que algumas pessoas já me falaram, inclusive o Nelson da MEP, alguns já chegaram perto de mim, que o pessoal procurou, porque o Nelson era da comissão também, mas já saiu. Porque os valores desses bairros estão muito diferentes dos que já existem, né? A comissão entende o seguinte: como ela é técnica, ela decidiu que mandasse para cá o valor real, independente dos valores dos outros bairros. Isso já aconteceu, alguns dos senhores já devem ter se lembrar disso, com o bairro Primavera e o bairro Vale Sereno. A gente mandou, a comissão achou por bem, a Câmara achou por bem, seguiu esse pensamento, né, que tinha que ter isonomia e tal, e adequou ele a outros bairros, que eu não me lembro mais qual, e foi o valor que já existia. Mas o entendimento da comissão não é esse. A comissão entende que, como ela parte técnica, ela entende que tem que ser o valor independente de qualquer coisa, né, porque a finalidade da comissão é essa, né, trazer o valor, pelo menos o valor de mercado, né, valor de... É por isso que gerou um pouquinho de dúvidas, eu acho, né, de algumas pessoas que procuraram a gente explicou, eles entenderam, e dos senhores também, eu acho que deve ter, né, dado essa dúvida, mas é isso. Ok, obrigado, Celiana, pela explanação. A Alessandra também quer falar alguma coisa? Ou... Pode ocupar a tribuna, por favor, Alessandra. Oi, gente, boa tarde. Que acontece? Que a gente quer... O que a gente quer frisar bastante com relação à comissão? A comissão ela tem caráter técnico. Então, não cabe a nós, nesse primeiro momento, relevar essa situação. Por quê? Esses valores em que a gente encontrou e a gente encaminhou aqui para a Câmara são valores que a gente chegou por meios... como que eu posso explicar melhor? Valor de mercado, a gente cruzou vários dados de informações, como a Celiana falou, e a questão nossa mesmo é porque nós somos técnicos e a gente tem um prazo para trazer isso para vocês,
como a Celiana havia dito, o Alto Guarapiranga já tem um habite, o Estrela da Mata também já está em grau avançado já de término das execuções das obras. Tem a questão também de Cidade da Serra, que está praticamente finalizado. Eles até têm dito que em abril já vai ter habite. Então, eles já têm esse comentário, que eles já estão agilizando já para ter o habite. E a gente precisa desses valores de metro quadrado de terreno para apurar. Foram feitos levantamentos com drone, essas questões de detalhamento de parte comercial, de parte residencial. No primeiro momento, não é a questão desses 3 bairros. Esses bairros são residenciais. Porém, como a Celiana mesma havia dito, nós estamos fazendo a reavaliação da planta toda. Por quê? A gente entende que tem situações que residências dentro de Palmeiras, no miolo ali de Palmeiras, que assim, são áreas nobres, né, da cidade, de valor comercial agregado, que pagam, às vezes, meio que bem parecido, ou assim, se você for colocar assim, matematicamente falando, uma pessoa, às vezes, morando num bairro mais simples, estão pagando, às vezes, até mais caro do que por uma questão de proporção. Então, isso tem que ser corrigido mesmo. Mas isso é para uma questão que a gente vai corrigir. Essa primeira fase que passou, esses 3 bairros, é mesmo para resolver essa questão desse problema. Mas não que os demais bairros não vão ser reavaliados. Mesmo para deixar essa questão aí mesmo da isonomia, de trazer deixar os valores equilibrados mesmo, né? Não é que como a VIM vai aumentar o preço dos valores dos imóveis, mas vai deixar mais justo, porque na situação que encontra-se hoje a nossa planta genérica de valores, que ela está muito defasada, ela não conta com situações que aconteceram com a cidade nos últimos anos. A cidade cresceu muito. Muitas áreas, infelizmente, não são tão boas mais quanto eram, e outras áreas melhoraram muito. Então, a gente tem que levar isso em consideração. A planta genérica de valores é um instrumento muito flexível, porque a cidade tem constante crescimento. Então, a gente não pode deixar isso parado, porque senão a gente comete injustiça tributária com as pessoas. E, no caso, a gente fica à disposição de vocês, se quiserem perguntar alguma coisa. Gente, outra coisa que o nosso secretário da Fazenda insistiu muito que a gente reavaliasse essa planta, é aquela questão daquela lei, vocês mesmos devem sofrer muito, sofrem que eu sei. Pelo menos os mais antigos aqui sabem, porque a gente ouviu na Câmara, eles ficam bravos. Que a nossa lei, ela fala o seguinte, que a gente cobra o IPTU sobre o valor da planta ou o valor declarado. E isso gera uma polêmica danada, porque num prédio, né, tem várias unidades lá, todo mundo paga, por exemplo, R$1.000. Se eu declarei um valor maior, eu vou pagar R$5.000. Não é justo. Essa lei ela é de 2010. Então, vocês sofrem aqui, a gente sofre lá, porque eles falam assim, mas é um absurdo, e tem muitos que procuraram, já procuraram vocês, eu tenho certeza. E a ideia do nosso secretário é essa. Se a gente conseguir reavaliar essa planta, a gente pode, talvez, se tiver juridicamente, né, eu não sei, por causa da questão de jurídica, né, extinguir essa lei, acabar com isso. Porque gera uma polêmica, e isso vai aumentando todo ano, está ficando assim uma bola de neve. Então, uma das coisas que o nosso secretário mais enfatizou foi isso. A gente vai fazer isso para a gente passar para a Câmara, ver o quê, né, para a gente acaba com esse artigo da lei, porque está ficando meio complicado. Tá? Ok, Celiana e Alessandra, pela explanação. Eu creio também que é o caminho correto. Questão de isonomia, né? Muito bem falado pela Alessandra. E nessa casa aqui já teve um cidadão, não sei se os senhores vereadores lembram, reclamando, ocupando a tribuna aqui, falando do preço, a diferença do preço do IPTU. Né? Isso aí, de fato, teria que ser revisto mesmo. Mas, graças a Deus, o secretário com as senhoras lá estão fazendo esse projeto, manda para casa e, assim, creio que nós vamos construir juntos, tirar as dúvidas, sanar todas as dúvidas, e a priori também,
A nossa dúvida aqui seria se os outros bairros seriam todos contemplados. De fato, ela falou e vai acontecer, se Deus quiser. Algum vereador quer fazer uma pergunta para as duas ali? Por favor, vereador Pessata. Boa tarde, Celiano. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas, funcionários da casa. Já se tem uma ideia lá, eu vi outro dia alguns valores que falaram nos bairros novos aí, deu nisso que você acabou de explicar, que às vezes lá os valores novos já estão assim tão altos que às vezes chega a passar a região Palmeiras, região de Guarapiranga, e sendo bairros que estão começando agora, segundo eles, eu estava ouvindo uma palestra até do pessoal dos corretores, e eles alegando que isso vai prejudicar a venda dos lotes lá. Já chegou uma conclusão de abaixar lá ou aumentar aqui? O que está mais propenso a acontecer? Vocês já têm esse estudo? Uma coisa que a gente poderia até esclarecer mais com relação a como é a cobrança do IPTU de Ponte Nova. Nós moramos numa cidade que ela não é plana. Tem uma topografia, tem altimetria, né? A gente tem lotes aclives, declives, e a maioria dos loteamentos são formados por estruturas de casas assim, construídas em terrenos assim. Com relação a isso, aquele valor que vocês receberam para apreciar aqui na Câmara são valores para um lote completamente perfeito, plano, vamos dizer assim, com todas as características ideais, nas características ideais. Eu não vou lembrar todos os tópicos aqui de cadastro. Então, aquele valor que vocês receberam, eles podem ser reduzidos 10%, 20%, até 30%, dependendo do lote. Então, aquele terreno aquele valor que vocês receberam, são valores secos, o valor total. Porém, pode haver depreciações com base no cadastro desses imóveis. E como que a gente faz isso? A gente faz com visitas ou até mesmo utilizando as plantas que a gente já tem no nosso acervo lá. Porque toda vez que o empreendedor entra com loteamento, ele entra com o projeto planiotimétrico dele. Então, dá para a gente ver a topografia de cada terreno. E, dependendo do terreno, aclive, declive, irregular, isso é cadastrado dessa forma e, às vezes, você vai pagar 80% desse valor, dependendo até 70%. Depende muito da característica do terreno. Mais algum vereador? Vereador Pacatá, por favor. Boa tarde, presidente, mesa, Celiana, sim, vereadores. Eu acho que esse valor, um valor bem absurdo esse valor, seriedade. A gente vê aqui, por exemplo, Cidade da Serra, está calculado aqui a UFPM no valor de R$ 281,34 por metro quadrado, né? É esse valor que vai ser cobrado do IPTU dentro desse valor. Sim, só que tem, igual a Alessandra explicou, tem as depreciações. Igual lá, todos os blocos lá têm depreciação. Por isso que a gente fez a simulação com os valores na frente. Você vai ver o valor venal que vai estar na frente. Vai ter valor de metro quadrado, vezes a área do lote, e é o valor real de venda. É o valor que eles estão... Aliás, já venderam tudo. Já está tudo vendido lá. É o valor de venda. A gente usou como parâmetro o calcionamento, que é os valores que eles informam para a gente, quando a gente vai aprovar o projeto. Você pode ver na planilha aí, vai ter o valor venal na frente, o valor de venda. E esse valor venal é que vai ser a base para a gente tributar. No caso de lote, 1%, no caso de residência, 0,5% desse valor venal. Quer dizer, isso aqui no valor venal do lote. No caso, 281 vezes a área do lote e vezes essa depreciação que a Alessandra acabou de explicar. Se ele for declive, ele vai ter na depreciação. E na tabela, você pode ver na tabela na frente, tem o valor do lote, o valor de venda dele. O valor venal do terreno, estimado. Sim, esse aí. Tá, aqui está o valor do terreno, aqui, mas não tem nem metragem dele, não. Aqui, nas tabelas tem. Área tributável? Sim. O que é essa área tributável? Porque essa lei 2.881, ela fala o seguinte: todo lote
acima de 300 metros quadrados, o que excede a 300 metros quadrados, você paga só 50%. Por exemplo, um lote de 500 metros quadrados, você paga sobre 400. Porque o que excedeu a 300, você paga só a metade. Por isso a gente fala área tributável. Não entendi Então, bem. por exemplo, Um lote de 300 metros Não, quadrados, 300 você paga isso você mesmo. paga 100%. Eu estou explicando o que é área tributável. Tributável. É isso. Né? Se meu lote tem que... Passar de 300, Você paga só a Você metade. divide por Por dois. 2. Você paga só. Ah, tá. Então, num lote de 600 metros, vai pagar só 150 a mais. 400 sobre 450. Você vai pagar exatamente. 450, que é o 300 mais 150. por isso que existe área tributável. Porque É, por tem isso que a gente aquela botou. lei de gleba também, É. que tributa 10%, tem É. aquele índice que vai aplicando todos os anos. É. Então, a área tributável é por isso, porque tem essa diferenciação aí entre as metragens para cálculo de tributos. Mas por que essa diferença? O lote não é o tamanho, em termos de tamanhos, você falou, e a topografia, sendo a mesma, vai ter essa diferença? É porque isso já está na legislação há bastante tempo, e a questão é o seguinte, nesse primeiro momento, não é a questão, a gente não está mexendo com essa parte da área tributável. Essa área tributável ela já está prevista em lei. já está prevista em A lei. 2881. Isso que a gente está demonstrando aí é apenas o cálculo do valor do metro quadrado de terreno para a legislação que já está em vigor. Entendeu? Então, a comissão decidiu mandar essa planilha para vocês verem que esses valores venais estão dentro de mercado. Aliás, estão abaixo de mercado. Não estão dentro, tem imóvel aí que está abaixo. Pois é, você falou, a gente comparando essa tabela desses loteamentos aqui, esses 3 loteamentos citados aqui, você pega, por exemplo, o de Guarapiranga, o valor é bem inferior a esse Sim, aqui. é Ó. isso que a gente Mas tá é isso que a gente está explicando. A gente não tem os valores de toda a cidade, porque a gente ainda não concluiu o trabalho. Quando nós concluirmos o trabalho, até isso pode ser modificado se um dos membros ou mais demais membros entenderem por bem que esse valor não está bacana. Porque a gente está fazendo várias simulações e leva para apreciação deles. Esses valores, eles não são aleatórios. Eu acho que o Estrela da Mata vale X, eu acho que Cidade da Serra vale tanto. Não é assim. Foram valores que foram, com várias informações que nós recebemos, nós apuramos. Por isso que tem essa questão. Então, de primeiro momento, a gente precisa que se resolva essa questão do valor de metro quadrado desses 3 bairros, porque são bairros que estão terminando. Se vai aprovar dessa forma como está, é uma questão. Se vai adequar esses valores aos demais, ok também. A única coisa que a comissão não pode fazer é ela simplesmente, a gente acha que está injusto porque os valores, porque a comissão ela é técnica. Ela não pode simplesmente encaixar um bairro no outro simplesmente porque ela acha injusto. Ela trabalha com valores. Ela pega dados e cruzam esses dados para chegar no melhor valor. E foi dessa forma que foi feito. Então, no final a gente já está finalizando os trabalhos. Eu penso que demora mais um pouquinho, porque como isso é uma coisa que vai vir aqui para casa, tem que ser apreciado, vai ser discutido, tem que vir muito bem construído, bem elaborado, para justamente a gente não cometer nenhuma injustiça. Porque se você parar para pensar, eu até entendo no que você está tocando, mas aí a gente retorna na questão que eu estou falando dos outros bairros. Se você parar para pensar que você tem um bairro, uma pessoa que tem uma residência, um comércio no centro de Palmeiras, que é o ápice do comércio, com certeza é um imóvel bem mais valorizado. Mas se nós formos tributar ele conforme realmente ele vale, a gente não conseguiria, porque vocês não conseguiriam nem aprovar isso aqui, o valor seria exorbitante. Porque os valores que chegaram para a gente, porque a gente trabalha com corretores, e os corretores, né, por questões de venda, de conhecimento técnico mesmo, né, que são estudiosos, eles trouxeram valores para a gente que, assim, né, sendo sincero com vocês, são valores que nós assustamos. Assim, se a gente tributar por esse valor aqui, a população não vai nem acreditar que a gente fez uma coisa dessa com ela. Então, assim, a gente está tentando chegar no meio termo, porque se a gente
Se vocês acham caro hoje, é porque a nossa planta ela está muito defasada. Porque hoje a gente tem, por exemplo, um apartamento que está lá, R$40 mil. Onde você vai comprar um apartamento hoje por R$40 mil? E apartamento bom. Então, assim, a gente tem situações que estão muito defasadas. Não, a gente não está falando para onerar as pessoas, para trazer o IPTU delas lá para cima e assustar a população. Inclusive, a proposta da Comavim, isso é uma conversa da Comavim, a gente já foi sugestão, isso tem em ata, de que, talvez, na hora que fizesse toda a planta, fazer uma... Eu não sei se a palavra seria essa, eu vou usar essa porque veio à minha cabeça. Tipo uma amortização para a população não sentir de imediato. Para a planta total. Isso aí, porque gradativamente. Isso, para ir subindo gradualmente, para ela ficar. E colocar quando chegar no valor correto, uma atualização, mas uma atualização que ela não seja igual é hoje. Celiana falou do valor declarado, que é a lei. Qual é o número da lei, Célis? 3.507 de 2010. Essa lei ela é muito injusta. Por quê? Porque quando ela foi feita, ela estava, nos primeiros anos, ela foi perfeita, porque ela acompanhou a evolução dos imóveis, o valor dos imóveis. Mas hoje a gente tem imóveis cadastrados de 2010 que não vale o que está cadastrado lá. Porém, conforme a nossa legislação, nós não podemos diminuir o valor. Então, isso é o caminho para a gente acertar a nossa planta genérica, para a gente conseguir e tentar excluir essa lei, ver o que pode fazer. Isso vai ter que ser uma coisa que tem que ser apresentado, juridicamente tem que ser analisado se é viável. Por quê? Porque aí a população, como Celiana deu um exemplo, apartamento de frente, às vezes o apartamento espelho, mesma metragem, um paga 500, outro paga 1.500. Então, assim, a gente tem que acabar com isso. É uma proposta, só que, de primeiro instante, que é o foco dessa reunião, os 3 loteamentos, a gente precisa que eles, pelo menos, se enquadrem, se for o caso. Não se assustem com os valores, porque isso a gente vai pensar, isso são simulações que a gente está fazendo. Esse valor que nós trouxemos foi o valor que a comissão realmente apurou, porém, a gente entende também que realmente é um valor alto, mas a gente tinha que trazer o valor técnico. Você falou nessa diferenciação de um apartamento para o outro. Eu tenho um exemplo aqui, atípico desse aí. A pessoa comprou um apartamento pela Caixa. É o que a gente falou. Exatamente, pela Caixa. Valor declarado. Valor declarado, exatamente. A gente vai tributar sobre o valor declarado. Ele paga IPTU por ano R$ 880. Exatamente. Um apartamento de frente paga R$ 380. Exatamente. É por isso que o nosso secretário quer que a Comavim faça esse trabalho, porque a intenção dele é revogar essa lei, porque fica uma coisa injusta, entendeu? Mas, para a gente fazer isso, a gente tem que atualizar a planta. Entendeu? Isso é a lei. Essa lei é essa que eu falei, 3.507, é uma lei complementar de 2010. É o valor declarado. Tá, só para finalizar aqui, essa avaliação que vocês fazem, a Comavim faz, se nós pegamos aqui, Cidade da Serra, 77, pouco o FPM. Alto Guarapiranga, 128,60 e poucos o FPM. Estrela da Mata, 161,50 e poucos o FPM. Vocês classificam esse valor por localização do loteamento? Sim. Baseando em quê? Base no calção, lei de mercado. Característica do loteamento, os valores tudo de isso calção. entra. Valores de calção, valores de mercado, todas essas questões. Então aqui entra mais na valorização do lote. Oi? Aqui entra então a valorização do lote. Sim. Eu compro o lote lá no Guarapiranga, 300 mil, compro aqui por 100 mil. Então a diferença fica em cima disso aí. Na verdade, não é valor de venda, né? A gente entende que tem que ser... Porque o valor de venda é muito complicado a gente falar em valor de venda. Por quê? Eu querer vender o meu imóvel por 300 mil é uma questão. Eu conseguir vender ele por 300 é outra. Mas você tem um valor básico. Então, a gente gosta de falar que é valor de mercado. Valor de mercado. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente cruzou as informações, não é porque... é porque tem um lote lá na Estrela da Mata que está sendo vendido por
450 mil, então nós vamos tributar por 450 mil. Não é por isso. Tem vários outros fatores que, juntos, chegaram nesse valor que vocês estão vendo aí. Então, assim, não é um fator só, são N fatores que, igual eu falei, né? Como a comissão é técnica, são corretores, são várias informações, engenheiros, arquiteto, tudo trabalhou em conjunto para conseguir chegar nesse valor. No geral, ainda E tem a até qualidade. analisando essa questão da topografia também, que eu já tinha até explicado, com relação à topografia também. Isso também a gente leva em consideração. Ok, obrigado. Ok. Mais algum vereador? Doutor Alain, o senhor tem alguma colocação, doutora Acácia, diante do que foi falado aqui? Só agradecer novamente a presença e parabenizar também o trabalho de vocês, mas eu gostaria de saber, Celiana, esse estudo vem da cidade, né, de toda a cidade, vem sendo realizado, se existe um prazo certo para estar encerrando, em que pé está, né, esse estudo? Olha, a gente acredita que até o final do ano a gente termina, né, Alessandro? Falta muito pouco para a gente terminar. O problema todo que nós não, igual a Alessandra falou, a gente quer trazer para casa aqui muito específico, nós estamos querendo fazer desde o início do trabalho. Vai demorar muito, é a montagem do projeto. Talvez esse ano ainda não venha, não, acredito que não, por causa disso. A montagem de tudo, porque a comissão quer vir aqui, isso já está decidido. Quando trouxer para a apreciação dos senhores, a comissão quer vir aqui. Ela que quer explicar tudo, todos os membros. Tá bom? E também a gente tem a questão que Celiana também salientou que, como a gente tem membros que são pessoas de fora da prefeitura, a gente depende do tempo deles. Então, assim, muitas das coisas que a gente tem que decidir, conversar, a gente depende deles. E todas as reuniões nossas, a gente não conseguindo quórum, a gente não consegue finalizar alguma informação, nesse caso. Aí teria que aguardar mesmo um pouquinho mais, mas isso a gente já adianta que já está sendo finalizado, sim. A gente já trabalhou nisso, já tem 2 anos, inclusive nosso secretário ele tem cobrado isso nosso. Então, assim, é um trabalho que a gente está fazendo com bastante zelo para trazer uma coisa bem sólida, informações precisas, para quando for discutido aqui, não gerar essa questão de... Porque a gente até não gostaria que esse projeto viesse, esses 3 loteamentos, viessem antecipadamente, justamente porque a gente sabia que cairia nessa situação de diferenciação. Mas, como eu já disse, como ela é técnica, a gente já trouxe os valores, pelo menos dos 3. Ok, obrigado, Celiana e Alessandra, pela explanação. Agora nós vamos analisar, diante que as informações que as senhoras passaram para nós. Doutor Alain, esse projeto poderá aguardar mais um prazo regimental, porque... Né, segundo informações até da própria Celiana, parece que está sendo encaminhado substitutivo com alteração na tabela, não é isso? Que já era até para ter... Porque tem uma falha na tabela, mas a gente pode fazer isso como emenda também, que a gente já tinha observado. E o tocante, após as explicações, dúvidas não tem que nós temos que fazer também alteração com relação ao enquadramento desses valores. Então, fica como sugestão da assessoria jurídica o que eu já tinha passado anteriormente. Adaptar, pelo menos no Guarapiranga, que é o mais caro. Jogar esses valores no Guarapiranga. Assim que o município finalizar o estudo do município inteiro, aí ele encaminha um projeto com emendas e pode vir até apresentar aqui, e aí sim, pegando toda a cidade. Mas podemos aguardar para apreciar, eu acho assim que tem que ver também questão de prazo, o município precisa da aprovação. Então, talvez com a minha sugestão dessa emenda, se os senhores entenderem, a gente pode fazer para apresentar, talvez, na próxima reunião de plenária, na semana que vem, com esse parecer, com essas emendas que eu estou sugerindo, e a assessoria legislativa parece que também tem esse entendimento, porque tem um prazo do município. O município já vai começar a cobrar isso ano que vem. Então, você tem um prazo de 90 dias e prazo anual também.
Então, visto isso, com estas alterações que nós já sugerimos, eu entendo que o projeto está apto a plenário. Tá? Então, talvez fazer o parecer, né, Cássio? Talvez fazer, se tiver outro entendimento, você pode interromper. Então, fazer o parecer para apresentar para vocês no decorrer da semana, para a gente poder trazer para ser lido em plenário na reunião de segunda-feira próxima, tá? Com essas alterações que a gente propõe. Ou seja, enquadrar esses valores, pelo menos, no mais caro, que é o Guarapiranga. Ok. Vereador Armando, por favor. Boa tarde à mesa, demais vereadores, vereadoras. Celiana, Alessandra, também agradecer vocês pela presença e a contribuição de vocês, né? É uma dúvida, esse substitutivo que vai vir seria o quê? Que as técnicas nos passaram. Aí fiquei na dúvida se é substitutivo, parecer para ir para plenário, aí fiquei na dúvida aí. O doutor Alain, parece que o Hermano fez a pergunta para... Parece-me que as técnicas, né, falam de um substitutivo. Seria só a planilha que seria um substitutivo? Pelo que elas me falaram, o substitutivo vai ser para tirar essa tabela 3, referente aos valores dos lotes em áreas comerciais. Desculpa, tabela 3? Acho que a segunda tabela no projeto, que não, é referente sim, estou às... com o projeto aberto. Mas aí, então não vai ser um projeto substitutivo, não é isso? Tá. O substitutivo é só para tirar a tabela referente aos valores de lotes comerciais. Vai vir só para lotes residenciais. Seria somente isso. Tá, então é uma alteração do próprio projeto, não um novo projeto. Isso. Com a participação das servidoras, ficou clara essa questão de que o que foi elaborado e qual é a intenção da assessoria jurídica e da assessoria legislativa ao alterar o projeto. As técnicas, por meio da comissão, de todos os membros participantes, eles olharam valores de mercado e fizeram um estudo técnico. Embora não tenha englobado toda a região, eles tiveram que fazer esse tipo de análise na região que eles estavam analisando. Ao chegar aqui para nós, que nós estamos questionando essa questão do tratamento tributário diferenciado, porque determinadas regiões vai se aplicar um determinado estudo e para outros não. Então, como forma de tentar equilibrar essa situação de locais atualizados, locais não atualizados, mas também não aplicar de forma diferenciada para determinadas regiões um determinado cálculo e em outras regiões outro tipo de cálculo, tentar fazer isso que o Alan mencionou, e tentar encaixar esses novos loteamentos em faixas já existentes, de acordo com a semelhança entre eles, com as condições urbanísticas entre eles. Então, acho que seria interessante, na próxima reunião, no decorrer da semana, e na próxima reunião nós já chegarmos com este entendimento, se é que os senhores concordem dessa forma, de tentar encaixar, então, esses novos loteamentos, de acordo com os valores apurados pela comissão, em faixas já existentes, que aí vai, então, unir essas duas situações, aguardando até que todo o estudo seja feito e, então, toda a cidade esteja atualizada. Ok? Ok. Então, a senhora sugere que seja aguardar esses novos estudos, mas o negócio, o problema é o seguinte, que o prazo aí, porque esse pagamento terá que ser feito ano que vem, ano seguinte. Talvez o prazo regimental de trâmite do projeto... Esse substitutivo chegar, né? No decorrer disso, para não atrasar, enquanto o executivo envia o substitutivo, a gente já vai fazendo essa análise. Onde encaixar esses novos loteamentos? Em quais faixas? Nós fazemos esse estudo para que na próxima comissão a gente já possa deliberar definitivamente quanto a esse projeto. Na próxima reunião da comissão da semana seguinte. Isso. Aí, nesse sentido, nós damos ok ao plenário, mediante a gente pode trazer, então, na próxima comissão, né? Então, com essas alterações, traz o parecer. O que os senhores vereadores acham aí da sugestão das assessorias aí? O vereador Fiota pediu para falar. Boa tarde a todos, boa tarde, novos colegas. Celiana. A você, como é que se chama? Alessandra, boa tarde. Eu já ia falar o seguinte, uma coisa que mexe no bolso. E quando se mexe no bolso, a gente tem que fazer da melhor maneira possível.
para não ficar uma coisa assim que, né, igual que vocês falaram, para não ficar um valor alto no local e baixo no outro, para dar igualdade. Então, do jeito que a Cássia está falando, eu concordo porque a gente estuda mais o projeto, vê mais, manda o substitutivo para a gente estar votando e adequando da melhor maneira possível. Porque nós, Celiana mesmo já sabe, já passamos por outros e outros projetos que, né, como se fala de valores, então é melhor a gente estudar mais e fazer da melhor maneira possível para não prejudicar nenhum e nem outro. Eu concordo que tem que estudar mais e votar, no caso, na próxima semana, está entendendo? Votar o projeto na próxima semana, para a gente estar mais por dentro ainda e fazer uma coisa justa. É o meu entendimento. Obrigado, vereadora Fiora. Vereador Machadinho, por favor. Boa tarde a todos. Ciliana e também a jovem, esqueci o nome. Boa tarde a todos. E eu fico também com a palavra, né, do Alan também, e também quando diz que devemos analisar, e é claro, qualquer pessoa vai ver isso aí. Pegarmos esses 3 loteamentos e calcular pelo Guarapiranga, um exemplo. Essa é a minha posição. Já de antemão já digo. Pegar, já que o Guarapiranga, vamos supor que seja o mais caro, né, lá entre os outros, pegar esse valor. Aí mais tarde, quando houver um estudo geral, não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, aí dá uma igualada, mas que esses aqui agora não paguem. É tão diferente. Ainda que eles estejam pagando o real, o que deveria todos estarem na altura do campeonato, mas eles vão achar que está tendo desigualdade, a população também, a maioria não vão entender, e talvez possa até desanimar aqueles que vão fazer outros loteamentos e que vão fazer com um lugar igual, nesse lugar que é morro, ficou plano do mesmo jeito, porque eles fizeram tão bem trabalhado, e eles podem falar, quanto mais a gente investe, mais nós vamos pagar. Quanto mais a gente faz uma estrutura melhor, vamos pagar. Então, não são recompensados, pelo contrário, são tirados. Então, e outra coisa, como a Fiota disse, e a gente vamos explorar o máximo de tempo, não vamos perder o tempo, mas vamos explorar o máximo de tempo, estudar, já com a opinião, né, das técnicas, elas deixaram bem claro, são palavras técnicas, e nós temos que agora estudar e ver o que é bom, né, para Ponte Nova. Não é isso? Então, vamos deixar para a semana que vem, antes de mandarmos para o plenário, vamos estudar bem a miúdo. Boa tarde. Obrigado, vereador Machadinho. Doutora Cássia, por favor. O assessor legislativo Tim, ele pediu para mencionar para vocês o seguinte, ele sugere não que todos os 3 loteamentos fiquem na faixa 1, que é a faixa de Guarapiranga, Palmeiras. Ele acha que seria mais condizente que o Estrela da Mata ficasse na faixa 1 e o Cidade da Serra e Alto Guarapiranga ficasse na faixa 2, na faixa abaixo, considerando a localização e as condições urbanísticas desses loteamentos. Então, é isso que seria interessante nós conversarmos durante a semana. Em qual faixa encaixar cada tipo de loteamento, considerando as semelhanças entre eles, para que, de fato, chegue no valor mais condizente e que vá ser aplicado nesses locais. Tá? O Alan, né, o vereador Machadinho sugeriu que todos ficassem na faixa 1, mas é uma situação que a gente pode conversar durante a semana e ver qual que vai ser a melhor medida. Ok. Eu acho que temos que aguardar mesmo, depois das discussões, das informações prestadas pelas membros do Comavim, a Alessandra e Celiana, esse projeto 3.790, dentro do prazo regimental, aguardar maior análise até na próxima reunião. Agradecer aqui a presença da Celiana e a Alessandra. Esse projeto, o qual as senhoras foram convidadas para nos dar maiores informações,
né? Ele está sendo objeto de aguardar para a próxima semana que vem. Durante a semana vamos estudar ele com mais intensidade. E desde já agradeço, em nome de todos os vereadores aqui presentes, pelas informações, por agregar informações nesse projeto. Se as senhoras quiserem permanecer, tudo bem. Se quiserem, a nossa reunião vai prosseguir. Nós temos outros projetos na pauta ainda, né? Esse projeto, eu coloquei ele primeiro assunto da pauta para liberar as senhoras, tá? Fica à vontade. A casa é sua, tá? Muito obrigado. Passamos agora para o projeto de lei. De lei legislativa 25/2020, altera a lei municipal 4.193/2018, que dispõe sobre o manejo e controle de zoonoses no município de Ponte Nova. Exposição de motivos. O vereador, perdão, esse aí já estava na casa. Tá? Tá, desculpa, perdão. Muito bem lembrado, doutor. Me poupou de ler aqui os motivos. Esse projeto, muito bem lembrado pelo doutor Alain, já estava na casa, estava aguardando as informações. Doutor Alain, por favor, só poderia nos... Não, o projeto, como na semana passada, né, para mim, toquei plenário, é uma simples alteração para colocar como prioridade aquele cão comunitário na realização aí dessa política, né, de programa de adoção, como prioridade o animal comunitário. Então, foi uma pequena alteração só. Para mim, toquei plenário. Doutora Cássia, a senhora queria manifestar sobre isso? Ok. No caso, para prioridade na esterilização, né? Então, depois do ok da assessoria jurídica legislativa, vamos passar agora para o ok das comissões. Falando pela finalização da justiça, ok, o plenário, vereador Chico Fanica. Ok, o plenário também. Faça favor, chama a vereadora Fiota, por favor, para mim lá, que ela está... Vereadora Fiota, por favor. Enquanto a Fiota não chega aí, vamos passar para serviços municipais. Vereador Pracatar. Desculpa, vereador Hermano. Só uma dúvida em relação ao projeto. Já tinha conversado com a assessoria, mas para mim ficou subentendido isso. Aí, essa atribuição, né, de essa determinação, no caso, ela vai ficar, no caso de um serviço que for licitado ou que for, quem ganhar ou passar por esse processo vai ter que executar conforme está aqui. Não é o município que vai ter que executar, não é isso? Essa atribuição será determinada para quem passar pelo processo de licitação, se for o caso. Este projeto altera uma outra lei, e nesta lei estabelece que esse serviço poderá ser feito diretamente pelo executivo ou terceirizado por licitação. Então, vai ser uma decisão do executivo, se ele vai prestar diretamente ou se ele vai terceirizar. Discricionário dele. Mas eu falo assim, do modelo que até então vem sendo adotado, tem sido um serviço terceirizado, né? Então, aí, se a empresa terceirizada participou de um processo de licitação, ela que terá que executar. Isso. Por mim, o que é o plenário? Vereadora Tia Denise. O que é o plenário? Vereadora Fiota, eu e Chico Fanica demos ok o plenário para o projeto 25/2020 pela finalização da justiça. Não, porque eu tive uma emergência aqui, não também ok o plenário. Obrigado. Orçamento da Mar de Contas, vereador Machadinho. Ok o plenário. Vereador Pracatar. Ok. Vereador Sérgio Ferrugem. Então, o projeto 25/2020, por unanimidade, as comissões deram ok ao plenário, deverá ser discutido e votado em plenário. Passamos agora ao projeto, vou soltar esse aqui, o 26/20, que é a Comissão Meio Ambiente, Rubim e Pessato. Projeto de Lei Legislativo 27/2020, institui o programa Horta Comunidade, fixa suas diretrizes e autoriza o poder público a firmar acordos de cooperação com organizações da sociedade civil e de outras providências.
Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o uso por associações e entidades diversas de áreas, lotes públicos para a implantação de hortas, instituindo o programa Horta em Comunidade. O município possui muitos lotes espalhados pela cidade, que além de exigir a manutenção periódica, ficam sem uso específico. A implantação do projeto permitirá o uso e aproveitamento dessas áreas para fins de incentivo à implantação de hortas comunitárias pelas comunidades circunvizinhas. Além de contribuir para a saúde pública, já que evita a proliferação de mosquitos e similares, o projeto consagrará o melhor interesse público, com destinação dos bens enquanto for possível, reduzindo as áreas sem aproveitamento. Assim, apresento a proposta na expectativa de sua aprovação. Sala de sessões, 5 de novembro de 2020. Esse projeto de autoria de Sérgio Antônio de Moura Sérgio Ferrugem, vereador do Republicanos. Antes de passar a palavra para o autor do projeto, consultar a assessoria jurídica quanto à legalidade do projeto. Por favor, assessoria. O projeto é recente na casa, vereador. Eu tenho que fazer uma análise aprofundada, ainda mais que tem algumas questões aqui que eu de atribuições. Se o vereador quiser esclarecer alguns pontos do PL, tudo bem, mas eu peço uma melhor análise, tá? Ok. Vereador Sérgio Ferrugem, o senhor quer esclarecer alguns pontos? Então, diante do pedido de menor análise da assessoria, vamos aguardar. Passamos agora para o vereador Rubim e André Pessata. A sua comissão só tinha esse projeto do meio ambiente. Se o senhor quiser permanecer, será bem-vindo. Se o senhor não quiser, fique à vontade. Passamos agora ao projeto de lei 3.794/2020, altera o demonstrativo das metas prioridades da Lei Municipal número 4.407, de 28 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2021. Esse projeto já estava na casa? Vereador, também pedimos para aguardar, tá ok? Ok. Assim como o 3795 também, se possível. Projeto 3794. Presidente, pela ordem. Em relação a esse projeto, já tive conversa com a assessoria, também gostaria de deixar público, né? Sobre a LOA, a Lei Orgânica para 2021. Nós acompanhamos recentemente aí a observação do Ministério Público em relação à política de criança e adolescente no município, e lá na decisão ficou sugerido, né, não sei se o termo correto seria esse, os assessores que me corrijam, o determinado que o município inclua, se não tivesse, uma ficha, né, que garantisse o valor a ser destinado à implantação do programa Família Acolhedora. É uma determinação da Justiça. Do que eu vi do projeto até então, só se eu estiver enganado, eu não vi a ficha. Parece-me que a ficha não foi criada ou o que for. Em conversa com a assessoria disse que acho que o município o executivo vai recorrer da decisão, né? Mas, por entender que se trata de uma política de suma importância, até que essa decisão não seja acatada, recorrer ao que for, né? Fica aí a sugestão e a dica, né? Para que se acate aí o que o Ministério Público orientou aí ao município. Vereador Armando, assessoria quer? Ok, então. Projeto de lei 3.694, a pedido da assessoria jurídica, vamos aguardar a melhor análise. Projeto de lei 3.795, estima a receita fixa a despesa do município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2021. Conforme foi falado pela assessoria jurídica, esse projeto também irá aguardar a melhor análise. Correto, doutor? Sim, não vi a ilegalidade ainda nesses projetos, mas existem prazos, inclusive contribuições de terceiros podem surgir, dos próprios vereadores,
Então, acho interessante aguardarmos, já que, além de prazo regimental, existe o prazo ainda temos prazo para aprovar a lei. Ok. Passando para o projeto de lei 3.797/2020, autoriza a doação de imóvel à Fundação de Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais e de outras providências. Exposição de motivos. Senhores vereadores e vereadoras, o projeto de lei tem por finalidade doar à Fundação Hemominas o imóvel mencionado em seu artigo 1º, de modo a lhe permitir a construção da unidade regional e melhorar de forma sensível a qualidade de seu atendimento, com a possibilidade de ampliação de seus serviços e a inclusão de um número maior de municípios em sua abrangência, o que virá a reforçar a nossa vocação de polo microrregional de saúde. Depois de um processo judicial que se estendeu desde 2005, visto que o INSS não concordou quando o município reverteu a doação do imóvel do INSS para o Hemominas, somente em 29/10/2020, através do procedimento administrativo aberto pelo município, conseguimos, de fato, a escritura de reversão da doação do referido imóvel do INSS para o município, o qual se encontra no cartório de imóveis para registro na matrícula. Salientamos que a Fundação Hemominas já possui recursos oriundos de convênio de construção da sede própria, que ainda este mês será realizado os procedimentos para licitação da referida construção. Diante do exposto, contamos com a aprovação dos novos vereadores e vereadoras ao presente projeto de lei, em caráter de urgência urgentíssima, visto que a importância da referida doação e os prazos que a Fundação Hemominas tem para realizar os procedimentos do convênio. Ponte Nova, 6 de novembro de 2020, Wagner Amaral Guimarães, prefeito municipal, Fernando Antônio de Andrade, secretário municipal de governo, Sandra Regina Brandão Guimarães, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Esse projeto da autoria do Executivo, que visa a doação de lotes para a construção de Hemominas, passar para o doutor Alain, nosso assessor jurídico, para nos falar contra a legalidade do projeto. Por favor, doutor Alain. É um projeto também recente. O que acontece? É uma situação antiga do município, tá? Aquele terreno que, inclusive, tem placa até hoje, do Hemominas, perto ali do Escalada, né? Agora, recentemente, após uma legislação federal, permitiu que os imóveis doados, transferidos pelo município para o INSS, em que o INSS não iniciou nenhuma obra, seria autorizada essa reversão para o município. Tá? Consubstanciado nessa lei, o município entrou com essa escritura pública no cartório Ipiranga para resolver essa demanda. Eles entraram também em acordo administrativo com o INSS, já tem até o número do acordo, tudo estabelecido, e fizeram essa escritura de reversão. Como está hoje? Uma escritura no cartório de imóveis para fazer essa reversão para o município voltar à titularidade do bem e aí sim fazer a transferência definitiva doando o terreno para o INSS. Tá? Então, para o Hemominas. E finalmente, né, conseguir construir e exercer as atividades lá. Eu acho que um ponto tem que ficar bem esclarecido, é que essa legislação, a doação vai ocorrer apenas com a efetiva escritura pública. Essa legislação está permitindo, autorizando que seja feito o procedimento. Né? Esse ponto é importante também por causa da questão de ano eleitoral. Então, o município, obviamente, pode consultar o Tribunal Eleitoral se ele vai efetivar mesmo, quando a escritura estiver pronta, se ele vai efetivar essa transferência, se existe óbice ou não. Tá? No meu entendimento, a legislação ela não fere o ano eleitoral por esse motivo. A gente está apenas autorizando
que se faça. E lembrando que a escritura ainda está em trâmite, ela está no cartório ainda para ser efetivada. Inclusive, deve ser feita uma alteração no projeto. Inclusive, não, na verdade, não precisa, né, ser feita alteração, porque essa lei é só de autorização. Então, eu não vejo óbice, tá? Agora, cabe aos vereadores, caso queiram, uma melhor análise, aí aguardar, né? Mas no óbice legal, com relação ao ano eleitoral, eu não vislumbro neste caso aqui. Até porque é uma situação pré-existente, uma lei de 2019 já estava prevendo isso também, autorizou, e o município agora está efetivando. E existe um ponto importante, a urgência, visto que a Caixa tem até 31, eles têm até 31/12 para renovar o contrato, e a urgência está específica nisso. E eles precisam de iniciar ao menos a licitação. E para iniciar, tem que ter essa autorização e tem que ter a escritura pública. Então, consubstanciado nessa urgência para poder renovar, eu também vejo como um requisito importante para afastar, talvez, questões eleitoreiras, né? Doutora Cássia, por favor. Gostaria aqui de contextualizar para vocês essa história do INSS, Prefeitura, Hemominas, para vocês se recordarem e também para quem irá assistir essa reunião. Em 1979, o Executivo doou o imóvel ao INSS para a construção da sua sede. Passaram 27 anos e o INSS não construiu. Em razão disso, o município fez a reversão do imóvel em 2006. O INSS não concordou com essa reversão, entrou com mandato de segurança questionando essa reversão. Ocorre que, no mesmo ano, o município tanto reverteu quanto passou a posse para o Hemominas. E, durante a tramitação desse processo judicial, o Hemominas acreditava ter a posse do imóvel e deu início a todo o procedimento para a construção da sua sede. A Prefeitura, o município de Ponte Nova, venceu o processo em primeira instância porque, de fato, o juiz reconheceu que houve inércia do INSS em construir a sua sede, então ela não deu utilidade pública ao imóvel e, por isso, a reversão teria sido correta. Porém, em segunda instância, o Executivo perdeu, porque o tribunal entendeu que não havia prazo para a construção e também porque não tinha dado o contraditório e a ampla defesa ao INSS. Ocorre que, como dito, o Hemominas estava tramitando com o procedimento para a construção da sua sede. Elaboração de projeto, realização de convênio com a Caixa para liberação de recursos, que é esse convênio que o Alan mencionou, que está finalizando, tem previsão para finalizar em 31/12, caso o Hemominas não inicie a licitação. No decorrer deste tempo, o Executivo batalhou judicialmente para demonstrar que essa reversão foi correta, iniciou um procedimento administrativo, só que somente agora, em 2020, em razão de uma medida provisória de dezembro de 2019, que foi convertida em lei em junho de 2020, que o INSS concordou administrativamente com essa reversão e assinou a escritura pública de reversão. Então, por que eu contei toda essa história aqui? Para a gente poder entrar naquilo que a Alain mencionou sobre se é uma conduta vedada em ano eleitoral ou não. De fato, pode ser uma situação controvertida, mas eu vislumbro uma situação muito atípica, porque, pela lei eleitoral, é vedada a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, salvo calamidade pública, emergência ou programa continuado previsto em lei com execução orçamentária no ano anterior. Neste caso, eu fico com os seguintes questionamentos. Se trata de uma distribuição gratuita de bem ou, na verdade, de uma medida de cooperação entre entes federados para a gestão de uma atividade pública? Esse é o primeiro questionamento. Também eu vejo como atípico, porque não consegue entrar nesta previsão, haja vista que não houve execução orçamentária anterior, porque não era um bem que pertencia ao domínio público. Era um bem que pertencia ao INSS, e até então consta como do INSS, uma vez que não houve registro ainda da escritura. Quanto à lei, existiu uma lei, existe ainda, né, a lei desde 2006, que cedeu a posse para o Hemominas. Então, na verdade, houve uma sucessão de atos
que busca hoje formalizar aquilo que, na prática, já se visualiza como de propriedade do Hemominas. O Alan mencionou que a placa está lá fixada, aqui será o Hemominas. Né? Então, é uma situação que é controvertida, mas que pode não se encaixar nesta vedação litoral em razão dessas circunstâncias que envolveram a reversão e agora a futura doação. Então, assim, em razão disso, a assessoria legislativa opina favoravelmente pelo projeto. De fato, doação em si, a ser questionada, vai ser uma medida do Executivo, não é a aprovação do projeto, mas que, sim, se me permite, eu também não consigo visualizar, entendo que, na verdade, é uma medida de interesse público, que não se encaixa na vedação eleitoral e que, de fato, é urgente, porque o Hemominas precisa manter esse convênio com a Caixa para construir, de fato, a sua sede depois de tantos anos. Ok, senhores assessores. Perguntou aos vereadores. Pois não, o vereador Hermano. Ao analisar o projeto também, é claro que me ocorria era isso, né, de talvez não haver essa ilegalidade, né, devido ao período, ao ano eleitoral, por entender também que seria, né, um repasse, né, de uma área para um órgão do Estado. Mas também não dá para não avaliar também o tempo de espera, né, o quanto que isso tramitou, 15 anos, né, na Justiça, e aí o Hemominas esperando para, de fato, construir, se instalar na sua sede. Acho que isso é um sonho, uma conquista, quando a gente puder ver, né, o prédio ali construído, para a cidade e para a região, né, porque o centro ele não é um serviço que atende o serviço de Ponte Nova. E a gente vai ver, de certa forma, nós somos muito privilegiados, né, por ter o Hemominas aqui, já que vem pessoas de outras regiões, até do Estado, né, quando se precisa, ou que se vem se doar sangue, alguma campanha, ou o que for. Claro, não se diminui também a necessidade, a importância do INSS, mas, né, claro, a gente acompanhou aí o que é, com o tempo, né, o motivo do Hemominas ter sido contemplado. E acato, então, também, claro, a orientação e a sugestão da assessoria. Obrigado, vereador Hermano. Só para contextualizar, nós solicitamos esse do Executivo, que não está anexo aí, o documento que comprovasse essa urgência. Tá? Eles nos encaminharam o ofício, tá? Com diversos e-mails, que só falta realmente essas pendências, a questão da licitação, e eles precisam da aprovação. Então, está bem respaldado aqui. Ok. Então, doutor, já podemos dar o que o plenário devido à situação de urgência e urgentíssimo, correto? Depois da explanação dos senhores, né, assessores. Nosso entendimento pode estar indo a plenário. Tá? O que mais nos preocupava aqui, eu creio que era a minha preocupação de todos os demais vereadores, é o calendário eleitoral, a lei eleitoral. Então, os senhores comuns de propriedade nos deu explicações que acho que todos nós queremos ouvir. Lembrando que estamos autorizando, não estamos fazendo a transferência efetiva. De fato, é uma situação controvertida. De fato, não incorremos em. É uma questão de argumentação, de entendimento mesmo, a gente não sabe qual vai ser o entendimento do Ministério Público, então seria até interessante que o próprio Executivo, ao dar tramitação a esta doação, possa também fazer a consulta, participar, informar o Ministério Público sobre essa situação, para que, de fato, possa correr de forma transparente. E também, conforme consta aqui no último parágrafo aqui, que tem que abrir o prazo de licitação, e o senhor falou com muita verdade, que também há o prazo pela Caixa, então o tempo está passando, então nós temos que, entrou nessa casa esses dias, mas devido às explicações que nós tivemos aqui, na rápida leitura aqui no projeto, eu acho que nós deveríamos dar o que o plenário. Vereador, fala, por favor. Eu também acho, a sua explanação foi ótima, porque se demorar mais um pouco, a gente pode perder, igual a irmã falou, atinge Ponte Nova e região, Hemominas não atinge só Ponte Nova. E, da minha parte, a minha preocupação também era no período eleitoral, mas devido à urgência, né? E, para a minha parte, eu dou ok ao plenário. Diante da
da explanação de assessoria. Vamos passar agora para as comissões para os pareceres do plenário. Montanha. Tirar uma dúvida, por favor. É do PHT? Quem que fala primeiro? Só uma observação. O Alan mencionou aqui. No projeto consta que está autorizando o município a doar um bem de sua propriedade. Lembrando que ainda formalmente não consta como propriedade do município, porque ainda está tramitando no cartório o registro da escritura pública, tá? Mas quando vier a constar como do seu domínio, aí sim ela poderá utilizar essa lei autorizativa e fazer de fato a doação do imóvel que pertencerá à sua propriedade. É claro que ninguém vai licitar algo que não tem a propriedade comprovada. Então, isso será o bem observado na Caixa e, enfim, para os próximos procedimentos, né? Então, o município vai ter, como a Caixa disse, efetiva transferência, que é com a escritura. Ok. Vereador Bartar? Alan e Cássio, eu não entendi bem por que o INSS entrou com mandato de segurança com relação a esse terreno. O INSS, só que eu estou nessa casa, ele passado aqui esse contrato umas 4 ou 5 vezes, sempre alterando e mudando os prazos para a construção do INSS. E dentro do próprio contrato, igual está aqui com a Hemominas, existe um prazo para construir, que é 5 anos, que está aqui com a Hemominas. Você está se recordando dos projetos referentes a outro imóvel do INSS. Porque o município chegou a doar 2 imóveis. Este, que é onde está se discutindo a Hemominas, e um outro, que é onde ele está localizado. Ela chegou a ficar localizada. Quando o município reverteu o imóvel na Francisco Vieira Martins, ela chegou a doar outro. Então, o INSS não saiu prejudicado. E foi esse projeto doando outro imóvel que tramitou aqui, concedendo prazo e mais prazos e prorrogando para a construção da sua sede. Então, esses que você está se recordando de prorrogação de prazo foi referente a um outro terreno, e não este do Hemominas. Não foi esse do Hemominas Francisco Vieira Martins, não? Não, este aí foi doado em 79, lá não constava prazo para construção. E foi em razão de não constar prazo... Não constava prazo. Que o juiz entendeu que, então, o INSS não desobedeceu o prazo porque não tinha prazo. Este que você está se recordando é referente a um outro imóvel, porque quando o município reverteu, ele doou também outro e não deixou o INSS prejudicado. Porque ele já foi prorrogado por várias vezes aqui na casa, esse terreno. Mas é um outro imóvel, não é esse da Francisco Vieira Martins. Não é esse da Francisco Vieira Martins, não. Não, para mim tudo bem, porque é o seguinte, tendo o prazo ali estipulado, eu não vejo aonde ele entrar com mandato de segurança, entendeu? Esse de 79 não tinha. Esse não existia. Porque aqui está bem claro, aqui no contrato da prefeitura com Hemominas, existe um prazo de 5 anos para construir. Então, se ele não construir dentro desses 5 anos, quer dizer, ele já perde o direito, né, do terreno. Então, é automático. Eu acredito que seja automaticamente. Em tratativas com o INSS, ele chegou a solicitar para que não colocasse prazo nesse novo terreno, já que ele estava com dificuldade em fazer a construção. E uma coisa que a assessoria jurídica da época manifestou foi no sentido de que a gente não poderia fazer isso, porque hoje, pela Lei 8666, pela nossa lei orgânica, prazo é uma condição para a própria doação, coisa que não tinha em 79. E aí, por isso, não foi retirado esse prazo quanto ao outro imóvel. Esse prazo, para mim, é essencial num contrato desse. Né? Muito obrigado. Ok. Então, vamos passar para o parecer das comissões, né? Falando pela Administração de Justiça, conforme uma explanação muito bem dada pelos assessores, eu dou o que o plenário devido à urgência e urgentícia desse projeto. Vereador Chico Fanica. Ok, plenário também. Vereadora Fiota. Eu já tinha dado ok ao plenário. Vereador Hermano. Ok, o plenário. Vereadora Denise, Serviços Municipais. Ok, ao plenário. Vereador Machadinho, Orçamento da Mar de Contas. Ok, ao plenário. Vereador Pacatá, Orçamento da Mar de Contas. Ok, o plenário, eu não sei se vocês observaram, existe também uma observação aqui nesse projeto, que o Hemominas vai devolver, onde que é a sede atual, para o município. Município, Vereador Sérgio Ferrugem, Orçamento da Mar de Contas. Ok, plenário. Então, por unanimidade, as comissões liberaram o projeto para ser discutido e votado no plenário devido à legalidade do projeto. Projeto 3.795. Desculpe, 3.797. Senhores assessores, algum assunto? Um projeto só. Eu coloquei ele primeiro em... O Declaração de Utilidade Pública, o 26, salvo engano. 26.
Ah, tá, desculpa, senhores, desculpa, perdão. É muita coisa, fim de ano. Esse projeto aqui, senhores, é a análise da finalização de justiça e serviços municipais. A Comissão de Orçamento da Tomada de Conta não tem mais projeto, não. Se quiserem permanecer, ótimo. Se não quiserem, boa tarde. Passamos agora ao projeto de lei 26/2020, declara a atividade pública municipal da Associação Boas Novas de Ponte Nova. Exposição de motivos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a Associação de Boas Novas de Ponte Nova, também designada pela ABNPN, fundada em 10 de setembro de 2015, é uma associação de fins não econômicos, com a sede na Fazenda da Estiva, sem número, Térreo Gleba 03, Zona Rural do município de Ponte Nova. Associação constituída com o intuito de servir a coletividade na prestação gratuita de benefícios e serviços a quem deles citar. Tem por finalidade combater a fome e a pobreza, proporcionar moradia digna através de programas comunitários habitacionais, desenvolver atividades culturais, esportivas e recreativas de lazer, promover a proteção, o amparo e o atendimento das crianças e aos idosos carentes, realizar campanha para distribuição de agasalhos, desenvolver trabalhos de conscientização para proteger o meio ambiente, patrocinar ações de proteção, habitação, reabilitação, integração à vida comunitária de pessoas com deficiência, entre outras finalidades da relevância pública e social. A diretoria e o Conselho Fiscal são compostos atualmente pelos seguintes integrantes: presidente, Terezinha da Conceição Rocha Neto, Raca Felisbino, vice-presidente, Ilza de Paula da Silva Viana, primeira secretária, Márcia Flávia Botelho, segunda secretária, Elaise Aparecida dos Santos Rosa, primeira tesoureira, Juliana Leandra da Silva, segunda tesoureira, Solimeire de Oliveira Almeida do Nascimento, primeira conselheira fiscal, Marlene das Neves Macedo Vilela, segunda conselheira fiscal, Jerusa Bergen Flais Felisbino, terceira conselheira fiscal, Maria Imaculada da Silva Dias. Anexamos cópias do Estatuto Social e comprovante de inscrição do CNPJ, solicitando aos nobres colegas a aprovação desse projeto de lei. Sala de sessões, 27 de outubro de 2020, André Pessato Nascimento, Partido Podemos. Esse projeto, conforme eu li aqui, a autoria do André Pessato. Vou passar agora para a assessoria jurídica para nos falar sobre a gravidade do projeto. Por favor, assessoria. Vereador, eu peço prazo no projeto, melhor análise. Ok, vereador de Pessata, que estou compondo as comissões. Ok, pessoal. Então, devido ao pedido da assessoria jurídica, o projeto irá aguardar menor análise. Senhores assessores, algum outro assunto? Algum vereador? Vereador Hermano, por favor. Eu quero que conste em ato e solicitar de novo que retomem com o projeto, né, da abertura de covas. Nós já estamos, né, mais agora, na semana que vem, vamos já estar mais do que a metade do mês de novembro. E se nós não retornarmos com o projeto, não sei se nesse exercício a gente consegue discutir e debater. E quero também resposta da assessoria em relação à audiência pública. Acho que foi deliberado aqui, o que ficou de se ter é apenas a data, definir a data. Os problemas continuam, a perturbação continua, as maquininhas continuam ligadas, os estabelecimentos de forma irregular, né? Não posso afirmar que estão de forma irregular, supostamente estejam. Providências não foram tomadas, a única que eu concretamente pude ver, mas que já voltou a funcionar, foi aquele fechamento provisório do bar, daquela reclamação que a senhora apresentou aqui. Mas a audiência pública ela saiu com uma deliberação, né, pela comissão, aguardando somente definição de data pela mesa diretora, e eu ainda tinha sugerido uma quinta-feira,
considerando que talvez se não tivéssemos pauta suficiente ou o que for, que a audiência fosse realizada numa quinta-feira, que inclusive eu já divulguei para algumas pessoas que assim tão logo seja definida a data, e eu vou assumir o compromisso de mobilizar para que elas se inscrevam aqui e garantam sua vaga para participar e reclamar da perturbação, do barulho, dos sons, né, daquilo que consta lá no nosso Código de Postura e não está sendo cumprido. Então, no caso, eu acho que é aguardar a definição dessa audiência pública. Ok, vereador Hermano, peço à secretaria que conste o pedido do vereador Hermano em ata. Também concordo com Vossa Excelência, no sentido de essa bagunça que está em Ponte Nova aí, pessoas reclamando, som alto ligado, então, enfim, nós temos que não ter complacência desse pessoal, porque eles querem trabalhar, mas as pessoas precisam dormir. E se precisa dormir, nem que seja para instituir a cassação do alvará, nós temos que trabalhar para isso. Mais algum vereador? Então, agradeço à imprensa, ao secretário Paulo, a todos os vereadores, vereadora Fiota, vereadora Denise. Só, irmão, eu vou estar verificando com a mesa para poder estar te passando. Ok. Então, não tem mais nenhum assunto a ser tratado. Todos os projetos foram analisados e apreciados. Agradeço a todos novamente pela brilhante reunião e principalmente ao meu Deus. Uma boa tarde.